E aí, galera, dando sequência ao nosso Estatuto dos Militares, dos Policiais Militares do Estado de Alagoas, eu vou finalizar esse tópico aqui. A gente estava falando no anterior a respeito da questão da reforma, tá? da interdição. E aí, para fins constantes no Estatuto, são considerados postos ou graduações imediatamente superiores. No caso do primeiro-tenente, para os alunos do curso ou estágio de adaptação de oficiais; do segundo-tenente, para os aspirantes a oficiais e cadetes e alunos dos cursos de habilitação, oficiais e subtenentes; terceiro-sargento, para os cabos e alunos do curso de formação de sargento; e cabo, para os soldados e alunos do curso de formação de cabo e alunos do curso de formação de soldados, tá bom? Só para você ter uma noção de como é que seria o imediatamente superior nesse caso. E aí vem a demissão. A demissão, como forma de desligamento, ela acontece exclusivamente para os oficiais, exclusivamente aos oficiais. O oficial sendo excluído, ele vai ser excluído como um dos tópicos, um dos pontos de exclusão, de desligamento do oficial, seria pela via da demissão. E tem como característica o quê? Eu posso pedir, caso eu seja oficial, ou isso aqui vai acontecer por imposição do próprio órgão, no caso a própria PM, tá? Então aqui, imposição da própria PM, tá? Mas eu não entendi. Então, o oficial ele pode pedir para ser demitido? Pois é. Isso aqui é o que está descrito na norma, né? Que o oficial poderia ser demitido ou poderia pedir demissão. A demissão a pedido será concedida mediante requerimento do interessado. Só ajeitar aqui, tá? Do interessado. Vânia, tem que indenizar os cofres públicos? Depende, né? Sem indenização aos cofres públicos, quando contar mais de 5 anos de oficialato. Vânia, se ele contar menos de 5 anos, que é o que provavelmente o inciso 2 vai dizer, caso tenha menos de 5 anos, de efetivo exercício, deverá ressarcir os cofres públicos. Ou seja, deverá ressarcir o erário. Vale, por quê? Vamos imaginar o seguinte: o Estado abre um concurso público para oficial ou praça. Abriu o concurso está rolando. O que acontece? Você passou no concurso para oficial. O Estado agora vai gastar na tua formação. Você termina o curso, o que o Estado espera de ti, velho? O Estado espera que você exerça a atividade de oficial ou praça para que o Estado tenha, de forma, em termos de ressarcimento, o que ele gastou com você. Então o Estado diz assim: já que eu te formei, agora você vai exercer a atividade pública na área de segurança pública. Só que aí o que o camarada faz? Ele, no ato que começa a trabalhar, resolve desistir, pede demissão, então. No que ele pediu demissão, o Estado agora ficou no prejuízo, porque gastou na formação e não vai utilizar aquele servidor público na área da preservação da ordem pública ou do policiamento ostensivo. O que o Estado impõe, então? Impõe um necessário ressarcimento aos cofres públicos. Quer sair? Beleza, eu não vou impedir, mas desde que você devolva o que foi gasto na sua formação. Agora, sem essa necessidade, caso ele peça demissão, e essa demissão, quando ele pediu, ele já tinha mais de 5 anos de exercício de atividade dentro da própria corporação, tá bom? Então, se ele pediu com mais de 5 anos, sem indenização. Se ele pediu com menos de 5 anos, com indenização aos cofres públicos, que é o que a gente vai ver agora aqui, né? Com indenização dos cofres públicos,
com indenização das despesas feitas pelo Estado com a sua preparação e formação, quando contar menos de 5 anos na corporação. Agora aqui é o seguinte, ó, tem uma outra condição, né, que são os cursos que foram feitos pelo oficial e que têm duração ou de 3 anos ou de 5 anos. Né? Então, ó, no caso do oficial ter feito qualquer curso ou estágio de duração igual ou superior a 6 meses, ou inferior a 18, ou igual a 18 meses, por conta do Estado, ele só vai poder pedir para sair pela demissão caso conte com 3 anos, mais de 3 anos do seu término. Ou seja, o oficial fez um curso. O curso tinha duração entre 6 meses e 18 meses, mais de 6 meses e igual ou inferior a 18. Nesse caso, para ele poder pedir demissão sem a necessidade de indenização aos cofres públicos, só após 3 anos do término do curso, tá? No caso do oficial ter feito qualquer curso ou estágio de duração superior a 18, aí só após decorrido 5 anos. Então é proibido sair antes. Não, não é proibido. O problema é que quando ele sai antes, ó, caso opte em sair antes do período mencionado, o servidor deverá ressarcir os cofres públicos. Tá ok? Então, Wagner, deixa eu ver se eu entendi. O camarada passou no concurso para oficial da PM de Alagoas, terminou o curso de formação e começou a trabalhar. Quando ele já tinha mais de 5 anos de efetivo exercício, o que ele fez? Ele pede para sair, ele pede demissão. Ele teria que pagar alguma coisa? Não. Mas se nesse intervalo dos 5 anos ele fez um curso pagos pelo Estado, custeado pelo próprio Estado, aí a gente tem que ver a duração do curso comparando com o período em que já acabou. Como? Mais ou menos o seguinte, ele fez um curso que tem duração superior a 18 meses. Então ele só vai poder pedir para sair sem ter que indenizar os cofres públicos após 5 anos, tá bom? Após 5 anos do término do curso. O oficial demissionário, a pedido, ingressará na reserva não remunerada, sendo a sua situação militar definida pela lei do serviço militar. Quando a gente fala reserva não remunerada, a gente está diante de alguém que já se desligou, desligamento, tá? E sem vínculo, né? Sem vínculo com a atividade, porque sequer recebe nenhum tipo de remuneração, tá bom? Se não recebe remuneração, reserva não remunerada. O direito à demissão a pedido pode ser suspenso na vigência do Estado, aqui ó, de guerra, de sítio, calamidade, emergência, ou seja, dentro do que a gente vai chamar de emergência, estado de exceção, tá? Do estado de exceção, isso aqui pode ser suspenso pelo próprio governador do estado. Defesa ou estado de sítio. Eu coloquei até mais, né? Tem guerra, calamidade, emergência e os demais, tá? Em qualquer um desses casos aqui, o estado pode cancelar, pode suspender o direito à demissão a pedido, tá certo? O oficial da Polícia Militar será demitido ex officio quando foi empossado em cargo permanente, estranho à sua carreira, se alistar como candidato a cargo eletivo e contar na época do alistamento menos de 10 anos, ó, se o policial militar vai se candidatar, no caso aqui a gente está falando do oficial porque a gente está falando de demissão, mas isso aqui serve para a praça também, tá? Ele se candidata a um cargo eletivo e conta menos de 10 anos, ele vai ser demitido no caso do oficial e licenciado no caso da praça. Agora, se a gente estiver falando de alguém que já tem mais de 10 anos, aí não. O mais de 10 anos vai ser agregado no ato da sua inscrição. Falecer
ou for considerado falecido, tá? For considerado desertor conforme o artigo 41. Essas seriam as condições no qual eu teria a demissão ex officio, né? Demissão fica aquela ideia de punição, né? Mas, ó, quem está sendo candidato não pode ser, eu não posso considerar a demissão nesse caso aqui punição, tá certo? Ó, sem caráter punitivo, tá bom? Sem caráter punitivo. Será também demitido ex officio o oficial que houver perdido o posto à patente, sem direito a qualquer remuneração ou indenização, e terá sua situação militar definida pela lei do serviço militar. Agora é diferente, a questão da perda da patente ou do posto, a gente já está diante de situações ligadas à punição especificamente, tá? O oficial da polícia só perderá o posto e a patente quando for condenado na justiça comum ou militar a pena restritiva de liberdade individual superior a 2 anos, em decorrência de sentença condenatória transitada e julgado, e o Conselho de Justiça Militar decidir sobre a sua perda, for julgado indigno para o oficialato ou com ele incompatível por decisão do Conselho de Justiça Militar, nos casos previstos no inciso 1 desse artigo, ou for julgado indigno para com o oficialato ou com ele incompatível por decisão de sentença irrecorrível nos julgamentos dos Conselhos de Justificação. Aqui, quando a gente fala da perda da patente, ó, perda do posto e a patente, a gente já tem que pensar numa outra situação que é diferente daquela. Ali em cima a gente estava diante de algo que não tinha caráter de punição. Aqui não. Aqui é algo eminentemente como punição. Como punição. Tanto é que a gente fala na perda do posto ou da patente em razão de uma condenação condenatória, de uma ação condenatória já transitada em julgado, inclusive com pena restritiva de liberdade, seja na justiça comum ou militar. Tá ok? Tranquilo? Licenciamento. O licenciamento se efetua, né, do licenciamento. Efetua o licenciamento do serviço ativo aplicado somente às praças a pedido ou de ofício. Assim como a demissão só se aplica aos oficiais, o licenciamento só se aplica às praças. Você pode, inclusive, colocar essa observação aí do lado, né? Você bota o seguinte, ó, demissão, licenciamento. Demissão e licenciamento. No caso da demissão, apenas oficiais. No caso do licenciamento, apenas as praças. O que vale aqui ainda, Vanessa? Serve para os dois, né? Isso, serve para os dois aqui, ó. Não precisa fazer nenhuma distinção, tá? Tanto poderá acontecer a pedido, como poderá acontecer ex ofício, por imposição da própria administração, tá bom? Então, nesse caso aqui, o licenciamento a pedido poderá ser concedido a qualquer época, desde que não haja prejuízo para o Tesouro do Estado. E aqui é o seguinte, ó, ele não se aplicaria, por exemplo, caso o policial militar, a praça, esteja respondendo a procedimento disciplinar. Caso ela esteja respondendo a procedimento disciplinar, ela não teria o direito a poder a exercer essa condição de licenciamento. O que é o licenciamento no fim das contas? É um desligamento. Desligamento da atividade. E esse desligamento pode ou não ter caráter de punição, tá bom? Poderá ou não ter caráter de punição. Caráter punitivo, melhor. Tá bom? Como assim, Vânia? Não entendi, foi porra nenhuma. Véi, assim, vamos imaginar que o cara tá pedindo para sair da Polícia Militar do Estado de Alagoas. No que ele pediu para sair, ele sendo praça, ele tá pedindo licenciamento.
está pedindo para sair. Mas ele pode ser licenciado também em razão de punição, ou seja, se aplicar o licenciamento como forma de desligamento, mas não como algo inerente, um direito dele de pedir para sair, mas sim como algo que tenha pretensão punitiva. Então o licenciamento será feito na forma da legislação própria, a bem da disciplina, por inaptidão ao serviço policial militar durante o período de formação, falta de aproveitamento no período de formação, por falecimento por ter sido considerado falecido. Por ter a praça infringido o parágrafo 3º do artigo 116 desse estatuto, a gente vê daqui a pouco, tá? E no caso do licenciamento ex officio, por falta de aproveitamento no período de formação, o mesmo poderá, a critério da corporação, ser rematriculado. O direito ao licenciamento e ao pedido, a pedido, poderá ser suspenso na vigência do estado de defesa ou estado de sítio, tá bom? Estado de defesa ou estado de sítio, certo? Deixa eu apagar aqui do lado. O licenciamento a pedido será concedido mediante requerimento do interessado, obedecendo os seguintes critérios: sem indenização aos cofres públicos quando não tiver feito qualquer curso ou estágio de duração superior a 6 meses, com indenização das despesas feitas pelo Estado, com sua especialização em curso ou estágio superior a 6 meses e não contar 12 meses após o término do referido curso ou estágio. Vamos lá. Sem indenização aos cofres públicos, quando tiver feito qualquer curso ou estágio de duração superior a 6 meses. Quando ele fez e o curso tem duração superior a 6 meses, ele não precisa indenizar os cofres públicos, tá certo? Quando não tiver feito qualquer curso ou estágio de duração superior a 6 meses. Fiz um curso de até 6 meses. Precisa pagar alguma coisa na hora de pedir para sair? Não, não precisa, tá bom? Com indenização? Aí não. Agora com indenização, desde que tenha feito um curso, especialização ou curso de estágio superior a 6 meses e não contar pelo menos 12 meses após o término do referido curso. O licenciamento ex officio do aspirante a oficial e da praça com estabilidade assegurada, a bem da disciplina, ocorrerá quando? Agora a gente já está falando de punição, tá? Quando se traz o termo a bem da disciplina, a gente está falando de algo que tem caráter de punição, tá bom? Punição. Ocorrerá quando? Submetido a conselho de disciplina e julgado culpado, sem assim decidir, caso assim decidir, né, o comandante geral. Perder ou haver perdido a nacionalidade brasileira se aspirante a oficial. Wagner, eu não entendo. Por que o aspirante a oficial, quando ele perde a nacionalidade brasileira, ele tem que ser licenciado de ofício? Porque, mestre, ó, a nacionalidade brasileira, ela é um requisito essencial para o oficialato. O oficial deve ser um brasileiro nato. Brasileiro nato. Então, se ele perde a condição de brasileiro, em razão de naturalidade, por exemplo, perdida a nacionalidade, ele então vai ser desligado. Desligado. Tá bom? Desligamento, em razão da perda da nacionalidade. O aspirante a oficial, a praça com estabilidade, Wagner, eu não lembro mais quanto tempo a praça teria que ter para ser estável. Olha, praça com estabilidade assegurada, deixa aí do lado, praça com estabilidade assegurada. Vai ser aquele policial militar que possua mais de 10 anos. Mais de 10 anos de serviço. Se ele tem mais de 10 anos de serviço, então ele é uma praça que tem estabilidade assegurada. Só poderá readquirir a situação anterior por decisão do comandante-geral da Polícia Militar, se o licenciamento for consequência de julgamento do Conselho de Disciplina. É da competência do comandante-geral da PM
o ato de licenciamento ex officio, ou seja, quem vai desligar a praça estável ou não estável, ou o próprio aspirante a oficial, é o comandante-geral que tem essa competência do ato de licenciamento de ofício. O licenciamento acarreta a perda do seu grau hierárquico e não isenta das indenizações dos prejuízos causados à fazenda estadual ou a terceiros, nem das pensões decorrentes de sentença judicial. Artigo 71. O policial militar licenciado não tem direito a qualquer remuneração e terá sua situação definida pela lei do serviço militar. Esse desligamento aqui, como a gente está falando de um servidor, mesmo sendo de classe especial, mas é um servidor estatutário, ele não teria direito a essas indenizações em caso de desligamento. Por exemplo, seguro-desemprego, FGTS, enfim, nada disso. É literalmente uma mão na frente e outra atrás, tá? Artigo 72. Será licenciado de ofício, ex ofício, a praça que se alistar candidato a cargo eletivo e contar menos de 10 anos de serviço, tá? Menos de 10 anos de serviço. Se ele contar mais de 10 anos, aí ele é agregado, se afasta, deixa de ocupar a vaga na escala, nela permanecendo sem numeral, até que se tenha o resultado do pleito, tá? Menos de 10 anos de serviço. Bom? Menos de 10 anos de serviço. Tá ok? Bora para frente. Na época do alistamento, menos de 10 anos. Será também licenciado ex officio o aspirante oficial e as praças empossadas em cargo público permanente, estranho à sua carreira. Wagner, por que isso aqui vai acontecer? Simples e prático, por um negócio chamado não acumulação de cargo público, pela impossibilidade da acumulação do cargo público, tá certo? Pela impossibilidade da acumulação do cargo público. Como não tem a previsão dessa acumulação do cargo público no caso dos policiais militares, em razão de algo muito simples. Por quê, Wagner? Porque eles têm que ter tempo de dedicação integral. Tempo de dedicação integral. Então, se ele tem que ter tempo de dedicação integral, não dá tempo integral. Não tem como ele simplesmente acumular uma outra função, uma outra atividade pública. O que acontecerá então, Wagner? Ele será licenciado de ofício, desde que seja empossado em cargo público permanente, estranho à sua carreira. Wagner, por que empossado e não quando nomeado? Porque é só na posse do servidor público que eu tenho o complemento da investidura em cargo público. Não entendi, Wagner. O fato de ser nomeado não dá, por exemplo, a ideia de acumulação ilícita. É só uma nomeação. Agora, no ato em que ele toma posse, agora ele passou a ocupar o cargo. Por quê? Porque a posse complementa a investidura em cargo público. Investidura em cargo público, tá ok? Da anulação de incorporação. Anulação de incorporação de voluntários selecionados será aplicada ao policial militar que tenha prestado por escrito durante o recrutamento as declarações falsas, tenha utilizado durante o recrutamento documentos falsificados ou de outrem, responda processo criminal na justiça comum antes ou durante o período de formação. A anulação de incorporação poderá ocorrer em qualquer época dentro do período de formação. Simplesmente a gente está falando de uma situação em que o policial se encontra na fase de formação,
num curso de formação que muitas vezes se chama de recrutamento, tá? Mas é algo que não se utiliza tanto hoje. É muito mais utilizada a denominação de curso de formação, seja profissional, seja policial, enfim. Então é nesse período que pode ocorrer a questão da anulação de incorporação, tá? A praça que tiver sua incorporação anulada não terá direito a qualquer remuneração ou indenização, e sua situação será definida pela Lei do Serviço Militar, semelhante ao licenciamento. Aí vem a questão da promoção, dos uniformes e da própria remuneração. Remuneração dos militares, ela se faz por vencimentos ou proventos adicionais, indenizações e outros direitos, e é devida em bases estabelecidas em lei específica e na Constituição estadual. Wagner, vencimento é o todo, não é isso? Sim. E proventos? Proventos é a remuneração do militar que está no serviço, aliás, que está na inatividade. Inatividade. Ele se encontrando na inatividade, ele então recebe proventos adicionais, indenizações, são partes que são também incorporadas, que são colocadas também à via de remuneração do servidor militar, tá bom? Promoção, acesso à promoção. Todo policial militar tem direito à promoção, é um direito do militar, né? O direito à promoção, a questão da ascensão funcional, né? O acesso na hierarquia policial militar é seletivo, gradual, sucessivo e será feito mediante promoção de conformidade com o disposto na legislação e regulamento de promoções de oficiais e praças, de modo a obter-se um fluxo regular equilibrado, tá bom? Deixa eu ajeitar aqui, tirar meu relógio que está pesado. Deu certo. O planejamento da carreira dos oficiais e praças, obedecidas às disposições da legislação e regulamentos peculiares, a que se refere esse artigo, é atribuído ao comandante-geral da Polícia e chefe do Estado-Maior, respectivamente, se oficiais ou praças, a questão do planejamento, tá? As questões ligadas à via da própria promoção do militar, seja ele oficial, comando-geral da Polícia Militar, ou, no caso das praças, o chefe do Estado-Maior, tá bom? A promoção é um ato administrativo que tem como finalidade básica a seleção dos militares para o exercício de cargos e funções pertinentes ao grau hierárquico superior. Promoção dos oficiais será realizada por ato do governador do Estado, mediante proposta do comandante-geral, a das praças por ato do comandante-geral, mediante proposta da Comissão de Promoção de Praças. A gente está diante aqui da CPP, ó, Comissão de Promoção de Praças, CPP, tá bom? E no caso do governador do Estado, quando a gente estiver diante da promoção dos oficiais, tá? Promoção dos oficiais. Vai, não tenho uma dúvida. Haverá promoção especial ao grau hierárquico imediatamente superior para os militares inválidos em decorrência de lesão grave, adquirido no cumprimento do dever, previsto no artigo 276 da própria Constituição. Aí, norma específica, a gente nem trabalha com ela porque não tem como você ter a probabilidade da Constituição Estadual cair na prova de soldado da Polícia Militar do Estado de Alagoas, tá bom? Os uniformes da Polícia Militar, com seus distintivos, insígnias e emblemas, são privativos dos militares e simbolizam a autoridade com as prerrogativas que lhes são inerentes. Constituem crimes previstos no Código Penal Militar o desrespeito pelo militar aos uniformes, distintivos, insígnias e emblemas militares. Então, ó, o Código Penal Militar, ele configura, ele simplesmente prevê o cometimento de crime ao desrespeito pelo militar aos uniformes, distintivos, insígnias e emblemas militares. E eles são o quê, Wagner? No fim das contas, eles simbolizam a autoridade com as prerrogativas que eles são inerentes em razão da ocupação, seja do posto, seja da graduação, tá bom?
É vedado a qualquer civil ou organização desta natureza usar uniforme ou ostentar distintivo, insígnia ou emblema que possam ser confundidos com os adotados pela Polícia Militar. E aí o parágrafo 3º do 77 são responsáveis pela infração disposta no parágrafo anterior, além dos indivíduos que as tenham cometido, os empregadores, diretores ou chefes das repartições públicas, empresas e organizações de qualquer natureza que tenham adotado ou consentido o uso de uniformes, distintivos, insígnias ou emblemas que possam ser confundidos com os adotados na Polícia Militar, ok? O uso dos uniformes com seus distintivos, emblemas, bem como os modelos, descrições, composição, peças, acessórios e outras disposições são estabelecidos em regulamentação peculiar da Polícia Militar. É a própria Polícia Militar quem vai definir quais seriam esses uniformes, essas insígnias e como funciona a utilização ou as proibições referentes à não utilização, tá? O policial fardado tem as obrigações correspondentes aos uniformes que usa e aos distintivos e emblemas ou as insígnias que ostenta. Agregação, eu não consigo nunca entender o que é uma agregação. A agregação não é difícil, pelo contrário, a agregação é até simples de entender. Você simplesmente está afastado. Na verdade, a agregação é um afastamento. E esse afastamento pode decorrer em razão de N motivos, tá? N motivos. A agregação é, na verdade, um afastamento. Afastamento do militar, agora, claro, tem que lembrar sempre, né, do serviço ativo. Não se agrega, por exemplo, servidor militar das forças auxiliares estando ele na inatividade. É a situação na qual o policial militar da ativa fica temporariamente afastado do exercício no cargo no âmbito da corporação, permanecendo no lugar em que ele competir na escala hierárquica de seu quadro ou qualificação, com a anotação esclarecedora da situação da abreviatura. Isso aqui vai lá para a ficha individual dele. Ó. Toda vez que você for consultar algo ligado ao policial, tem lá, soldado fulano de tal, AG, ou seja, agregado. A agregação não abre vaga para fins de promoção. Por quê, Evan? Porque ele continua ocupando o cargo. Ele não ocupa vaga na escala, nela permanecendo. O policial militar simplesmente continua. Agora, Wagner, quando a gente fala, por exemplo, eu já vi que uma das situações de agregação é aquela em que o policial militar, por exemplo, ele está afastado por mais de um ano para tratamento de saúde própria, foi julgado temporariamente incapaz ou definitivamente incapaz. Se ele foi julgado definitivamente incapaz, ele não vai ser reformado por algum tipo de incapacidade definitiva? Nesse caso ele não é reformado, a reforma não vai gerar? Pois é, a ideia é que gere o cargo vago nesse sentido, tá? Mas aí vamos para o próximo, 81. O militar da ativa será agregado e considerado para todos os efeitos legais como em serviço ativo. Quem está agregado se encontra em serviço ativo. Quando for nomeado ou designado para cargo ou função considerado de natureza policial militar, estabelecido em lei ou decreto e não previsto no quadro de organização da polícia, aceitar cargo ou função ou emprego público temporário não eletivo, ainda que na administração indireta, se alistar como candidato a cargo eletivo e contar mais de 10 anos de serviço na época do afastamento, cuidado, porque se ele contar menos tempo, isso é motivo de demissão ou de licenciamento ex officio, ou seja, não tem sequer uma possibilidade de avaliar essa condição. Mais de 10 anos, contar com mais de 10 anos de serviço na corporação. Caso conte com menos de 10 anos. Se ele tem menos de 10 anos, surgem duas outras possibilidades. Quais? A da demissão para o oficial, e a do
licenciamento. Licenciamento. No caso de quem, Wagner? No caso da praça ou aspirante a oficial. Tá ok? For posto à disposição de estabelecimento de ensino das Forças Armadas, for posto à disposição do governo federal para exercer cargo ou função em órgãos federais, for posto à disposição de Secretaria de Estado ou de outro órgão, todas essas situações fazem com que o militar fique agregado, tá? E a agregação do policial nos casos dos incisos, aí ele vai falar das datas, a partir de quando ele seria agregado, tá? A agregação do policial militar no caso do inciso 3, para lá, ó, se alistar como candidato eletivo, né, cargo eletivo, será contada a partir da data do registro como candidato, até sua diplomação ou reingresso à corporação, caso não seja eleito. Se foi eleito no ato da diplomação, esse servidor iria para a reserva remunerada. Se ele não foi eleito, aí então ele retorna para a corporação. O policial militar da ativa será agregado quando afastado temporariamente do serviço ativo, por motivo ter sido julgado incapaz temporariamente, após 90 dias contínuos ou não, ou período de 180 dias de licença para tratamento de serviço. Ter entrado de licença para tratar de assunto particular, ter entrado de licença para acompanhar tratamento de pessoa a partir das prorrogações, ter sido julgado incapaz definitivamente enquanto tramita o processo de reforma. Por quê, vai? Porque se ele foi julgado incapaz definitivamente, a gente está diante de alguém que já vai provavelmente iniciar um processo de reforma. Aqui, ele ainda está sendo considerado militar ativo, agregado. Aqui, no ato em que publicar a reforma, ele passa da condição de militar do serviço ativo e ingressa na condição de militar reformado, ou seja, inativo. Beleza? Ter sido considerado oficialmente extraviado, ter sido esgotado o prazo que caracteriza o crime de deserção previsto no Código Penal Militar, como desertor, ter se apresentado voluntariamente ou ter sido capturado e reincluído a fim de se ver processar, ter sido condenado a pena restritiva de liberdade superior a 6 meses, né, em sentença transitada em julgado enquanto durar a execução da mesma, exceto se concedida suspensão condicional, ter sido condenado a pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função prevista. Mais uma vez, para que não fique nenhuma dúvida, né? Eu tenho a questão do desertor, que será agregado. O desertor será agregado. E o desertor é desertor quando passar mais de 8 dias na condição de ausente. Na condição de ausente. Tá bom? Se a gente fosse colocar uma escala, seria basicamente assim. Ó. Deixa eu colocar essa escala aqui no quadro para vocês, tá? Para ficar mais fácil. Rapidaço. Seria assim, mais ou menos. Vamos imaginar que você tem uma escala, ó. Deixa eu pegar aqui em cima, né? Você tem aqui uma escala, tá? Nessa escala eu vou colocar o ausente e vou colocar o desertor. O que é que vai caracterizar o desertor? A condição de ausente superior a 8 dias. E o que é que caracteriza o ausente? O afastamento sem a devida autorização de autoridade competente, ou a questão do afastamento do local onde serve, aliás, não ter ido, não se apresentar ao PM por um período maior, superior a 24 horas, sem informar o motivo ou sem ter um motivo razoável, né, nesse caso. Aqui mais de 24 horas. Tudo isso aqui é deliberado. Existe a vontade do próprio policial militar em ser ausente ou em ser desertor. Simplesmente o que se tem aqui
é um policial militar, ó, policial militar que não comparece à sua OPM, a sua organização policial militar, pelos períodos citados. Como assim, Maria? Não entendi. Se o período for superior a 24 horas, ausente. Se o período for superior a 8 dias, desertou. Tá ok? E quando é que isso aqui muda de nome, vai? Isso aqui pode ter uma outra configuração, né? A gente pode ter uma configuração muito mais dramática, digamos assim. Em que situação, vai? No qual eu não tenho o camarada que não foi trabalhar porque não quis, mas eu tenho aquele que não foi trabalhar porque foi impedido em razão de algum acidente, de algum sinistro, de algo relacionado à própria atividade. Aí a gente está diante do desaparecido e do extraviado. No caso do desaparecido e do extraviado, o período, né, no caso do desaparecido, é até o mesmo lá do desertor. A diferença é porque aqui a gente está diante de algo, ó, mais 8 dias, mais 30 dias, tá bom? Então, o desaparecido, paradeiro ignorado. Em razão do quê? Em razão de acidente, no serviço, em razão de uma calamidade, em razão, por exemplo, de sinistro. Só que tudo isso aqui, ó, com relação de causa e efeito, né? Relação com a atividade, tá certo? Então, tudo isso aqui está relacionado à atividade. Então, para que você não confunda e não perca o caminho de casa, tá beleza? Wagner, eu tenho uma dúvida, ó. A minha dúvida é muito simples. Você pode demitir o servidor que é considerado desaparecido? Demitir o desaparecido? Cara, para demitir o desaparecido, eu tenho primeiro, o desaparecido tem que ser oficial para ser demitido. Segundo, quando ele reaparecer, caso reapareça, eu tenho que constatar que não houve desaparecimento, e sim o crime de deserção. Aí caberia sim, tá? Nessa circunstância caberia. Bora para frente. A agregação do policial nos casos dos incisos 1 e 4 é contado a partir do primeiro dia após os respectivos prazos enquanto durar o evento. Vale, quais são os 1 e o 4? Ter sido julgado incapaz temporariamente, ter sido julgado incapaz definitivamente, tá? O policial militar agregado fica sujeito às obrigações disciplinares concernentes às suas relações com outros militares e autoridades civis, salvo quando o titular de cargo que lhe dê precedência funcional sobre outros militares mais graduados ou mais antigos, tá? O policial militar agregado ficará adido, ou seja, ficará à disposição para efeito de alterações e remuneração à organização policial militar que ele for designado, continuando a figurar no respectivo registro sem número, no lugar até que então ocupava, tá certo? Então, Wagner, deixa eu ver se eu entendi. O policial militar vai ficar à disposição, isso, como ele está sem numeral, ó, policial militar sem numeral, né? PM sem numeral. Ele fica à disposição, ó, à disposição. E aí depende, vão designar ele aqui para qualquer... Agora sim, dentro da própria estrutura de polícia militar, né? Não vão botar o camarada à disposição de um órgão alheio à estrutura da própria corporação militar, tá bom? Ora, por que tu escreve e apaga? Porque aqui a gente está diante de uma sala que não tem ninguém num preparatório.
Aqui vai ser uma sala em que você só assiste comigo do outro lado do vídeo, e aí você, no que escreveu, no que eu escrevi, você já pode pausar e copiar. Então não precisa dar tempo para que você copie, óbvio, né? A agregação do policial se faz por ato do comandante-geral da Polícia Militar, tá bom? Então o ato de agregação, ele é competência do comandante-geral. Comandante-geral da Corporação Policial Militar. E o que é a reversão, velho? Reversão, na verdade, é o retorno, né? Reversão é o retorno de quem, por exemplo, está agregado, né? Cessado o motivo que determinou a sua agregação, readquire o direito do exercício do cargo próprio, do quadro ou qualificação a que pertence. Vamos pensar o seguinte, vamos imaginar que o policial militar foi agregado porque estava afastado para tratar de uma doença. Foi julgado temporariamente incapaz. Pronto, se iniciou agora um processo de reforma. Lá na frente, constatou-se que ele estava ótimo, melhorou, voltou à atividade. O retorno à atividade vai ser por um negócio chamado reversão. Então, é o retorno do policial militar, cessado o motivo que determinou a sua agregação. A reversão do policial se faz por ato do comandante geral. Ato do comandante geral, tá bom? Excedente. Excedente é a situação transitória a que automaticamente passa o policial militar que, havendo sido revertido, esteja completo o efetivo do quadro ou qualificação a que pertença. Wagner, eu não entendi nada com relação ao excedente. Se fosse para eu colocar uma definição do excedente, o que seria? O próprio nome já está dizendo, né? Aqui vai ser o aumento do efetivo fixado em lei. Aumento do efetivo fixado em lei. O aumento do efetivo fixado em lei pode acontecer pelo quê, Wagner? Por exemplo, a gente já viu um agora, né? O policial militar que retornou e estava agregado. O quadro estava fechado, ele estava sem numeral. No que ele voltou, eu já tenho todos os cargos ocupados, todas as funções ocupadas, ele é mais um policial militar. Ou seja, ele agora acabou de aumentar o efetivo que já era fixado em lei. Ele vai ser demitido por isso? Vai ser licenciado por isso? Vai ser excluído por isso? Não. Ele só vai virar excedente. O excedente recebe essa denominação, a abreviatura, a título de se colocar na identificação do policial militar, mas ela não traz nenhum prejuízo, não. Exceto com relação às promoções, que por uma razão simples, né, por uma razão de se ter número específico de vagas para quem vai ser promovido, eu posso de repente deixar de fora. Mas, promovido por bravura sem ter vaga. O cara comete um ato de bravura, mas não tinha vaga para ele no quadro. Ele vai deixar de ser promovido? Não, não vai. Mas aí ele fica no excedente. Por quê? Porque ele aumentou o efetivo. Ele aumentou o efetivo. Onde tinham, por exemplo, 100 primeiros sargentos, agora vai ter 101, porque esse camarada foi promovido por bravura e não tinha vaga, tá bom? Sendo mais moderno na respectiva escala, ultrapassa o efetivo de seu quadro em virtude de promoção de outro policial ou em ressarcimento de preterição. Wagner, o que é ressarcimento de preterição? É uma modalidade de promoção extraordinária, tá? É uma modalidade de promoção, é uma condição, na verdade, né? Uma condição de promoção extraordinária. Tá bom? Ela só vai acontecer em casos específicos. Por exemplo, o policial militar saiu do quadro, saiu do quadro, né? Do quadro que promoveria, do quadro que ia promover um número X de policiais militares. Ele saiu porque quando ele se encontrava lá, ele passou a responder um processo criminal. No que ele saiu, outro policial foi colocado no lugar, todo mundo foi promovido, menos aquele que respondia o processo. No decorrer do processo, ele prova a inocência. Então, surge a possibilidade de ressarcimento
de preterição, tá bom? O policial cuja situação é de excedente ocupa a posição relativa à sua antiguidade na escala, com a abreviatura EXCD, e receberá o número que lhe competir em consequência da primeira vaga que se verificar, tá bom? Policial militar cuja situação é de excedente é considerado para todos os efeitos como em serviço e concorre, respeitados os requisitos legais, em igualdade de condições e sem nenhuma restrição, a qualquer cargo policial militar, bem como a promoção. Claro, concorre à promoção. Agora, o que pode acontecer é que, em razão dele estar fora, tecnicamente, do número de vagas que estariam condicionadas à promoção seguinte, ele pode ficar fora, isso é uma questão óbvia, né? Então, o policial militar promovido por bravura, sem haver vaga, ocupará a primeira vaga aberta, deslocando o princípio de promoção a ser seguido para a vaga seguinte e assim sucessivamente, tá bom? Do afastamento temporário, das licenças e das recompensas. São considerados os afastamentos temporários os seguintes: férias, núpcias, luto, instalação e trânsito. Instalação sempre até 10 dias, trânsito até 30 dias. Geralmente esse é o prazo específico. Deixa eu ver se aqui altera alguma coisa, né? Olhar aqui, cadê? Afastamento, enfim, a gente olha já aqui de um por um. Ah, tá aqui. Aqui até 5 dias, né? No máximo, trânsito 5 dias e os períodos, cadê? Beleza. Eu já volto aqui e explico de um por um, tá? Bora pra cá. Afastamento, vamos lá para eles, né? Período de férias anual é um afastamento temporário do serviço obrigatoriamente concedido aos militares para descanso, a partir do último mês do ano a que se refere e usufruído no ano seguinte. Ou seja, trabalhei um ano inteiro, no ano seguinte eu teria direito a um afastamento remunerado, com um adicional de pelo menos 1/3 da remuneração, em razão do período em que eu gozaria as férias, tá? Aqui ele já fala da remuneração. É facultado ao servidor converter 1/3 como abono pecuniário, desde que requeira com pelo menos 60 dias de antecedência. Período de férias não gozado por motivo de necessidade do serviço, mas que o policial militar já tenha recebido a remuneração correspondente, poderá ser contada em dobro. Aqui é uma prática que se tenta abolir com o passar do tempo, que é a questão da contagem de tempo fictício, né? Você não trabalhou, mas de repente não contribuiu, mas de repente está contando em dobro determinadas situações. É algo a ser discutido mais na frente. São autoridades competentes para conceder férias: comandante-geral, ao chefe do Estado-Maior e a si próprio, após comunicar ao governador. E aí vai descendo a escala, né? Chefe do Estado-Maior-Geral aos oficiais do Estado-Maior da corporação, aos comandantes do policiamento, enfim, vai só seguindo a mesma escala de hierarquia. Não será prejudicada por a concessão, gozo anterior de licença para tratamento de saúde ou licença especial, punição anterior decorrida de contravenção ou de transgressão, ordem ou cumprimento de atos de serviço. Foi punido agora há pouco. Vai deixar de tirar férias em razão disso? Não, não faz sentido nenhum, até porque isso aqui seria uma forma de punir. A concessão das férias não acumulará o direito que o policial militar tem de gozar, as licenças regulamentares previstas em lei. Somente em caso de interesse da segurança nacional, de manutenção da ordem pública, de extrema necessidade do serviço, de transferência para a inatividade ou para cumprimento de punição decorrente de crime, contravenção ou transgressão de natureza grave e em caso de baixa hospitalar, os militares terão interrompidas ou deixarão de gozar, na época prevista, o período de férias em que tiverem direito. Só nessas situações eu posso ter essa questão da interrupção, tá? A interrupção ou deixarão de gozar na época prevista. São autoridades competentes para interromper as férias: o governador, no caso de interesse da segurança nacional de manutenção da ordem, comandante-geral em caso de extrema necessidade do serviço ou de transferência para a inatividade. Por exemplo, geralmente as férias elas ficam suspensas em períodos específicos. Questão de carnaval, você suspende férias, porque aí seria algo de extrema necessidade. Quem é que vai fazer? O próprio comandante-geral. Você teria, por exemplo, suspensa férias em razões, por exemplo, das épocas natalinas e de fim de ano, enfim, tá? São situações em que se tem muita gente na rua e o efetivo termina ficando diminuído.
Na impossibilidade absoluta do gozo de férias no ano seguinte, pelos motivos previstos, o período de férias não gozado será computado dia a dia e contado em dobro. É o que eu acabei de falar na questão do tempo fictício. Gozo de férias anual obedecerá a prescrições estabelecidas em regulamentação própria. O período de férias anual poderá ser gozado onde interessar o policial militar, dentro do país, mediante permissão do respectivo comandante, chefe ou diretor, e para o exterior, com o consentimento do governador do estado. O policial militar em gozo de férias não perderá o direito ao soldo e vantagens que esteja recebendo ao iniciá-la. Aqui ligado à remuneração, tá? Férias escolares. As férias escolares serão concedidas de conformidade com o regulamento do estabelecimento de ensino da Polícia Militar de Alagoas. E aí a questão que fala das núpcias, né? Que seria o casamento e o luto. Lembrando que as núpcias elas têm que ser informadas com antecedência e o luto conta-se a partir da data do óbito do servidor, do pai, da mãe, enfim, de alguém que seja que esteja dentro da linha de que conceda o afastamento ao policial militar. O afastamento do serviço por motivo de núpcias será concedido ao policial militar que pelo prazo de 8 dias, quando solicitado antecipadamente e ao seu comandante imediato, e será contado a partir da data do evento, ficando o beneficiado com a obrigação da apresentação da certidão de casamento ao término do mesmo. Quando não solicitado antecipadamente, a concessão do afastamento, o policial militar só poderá fazê-lo até 30 dias após a data do casamento. Ou seja, ou ele faz antes, ou ele faria depois com relação ao próprio afastamento. O afastamento do serviço por motivo de luto será concedido ao policial militar pelo prazo de 8 dias, a partir da data em que a autoridade a qual o beneficiário esteja subordinado tome conhecimento do óbito da pessoa intimamente relacionada, como pais, cônjuge, companheira, filhos, irmãos, sogros e avós. E aí, trânsito e instalação. Período de afastamento total do serviço concedido ao policial militar, cuja movimentação, ou seja, a gente está falando de transferências, de remoções, tá? Implica obrigatoriamente em mudança de guarnição ou para frequentar cursos ou estágios fora do estado. Destina-se aos preparativos decorrentes dessa mudança. Os períodos concedidos relativos ao trânsito são previstos em regulamentação própria. A regra geral é que o trânsito seja de até 30 dias. Mas aí eu não vou entrar no mérito porque ele está falando em norma específica, em regulamentação própria. Já a instalação é o período de tempo concedido ao policial para fixar a residência, no limite máximo de 5 dias, independente de ter gozado o trânsito, tá? E aí vem as licenças, mas aí as licenças a gente vê daqui a pouco no próximo bloco, tá bom? Valeu, obrigado.